Olá, boa noite, salve Maria, amados irmãos, palavra do dia. Hoje vamos estar refletindo sobre a palavra de Deus que está em João capítulo 15, versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 19. Então vamos iniciar com as nossas orações essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar 3 Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vamos fazer uma reflexão hoje sobre a palavra do dia, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 19. Assim diz o Senhor: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia, e minha escolha vos separou do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra de hoje é para mim e para você. Vamos atentar hoje para o conceito de escolha e vamos aprender muito com Jesus. A palavra diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, ou seja, nos amaria. Mas o mundo nos odeia. Por isso ele não nos ama, porque nós não somos do mundo. É isso mesmo, vou repetir para você. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Deus tem uma palavra para você hoje, você que é batizado, você que talvez esteja ouvindo falar de Jesus sobre a primeira vez. O Senhor está te dizendo: você não é do mundo. Eu não sou do mundo. Nós não podemos, amado, por isso nós sofremos tanto, porque nós queremos pertencer a um lugar que Jesus já nos tirou dele. Jesus diz: se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas você passa por muitas dificuldades de aceitação, de rejeição, de abandono. E por que será? De perseguição. Jesus diz: se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas como você não é do mundo, mas como não sois do mundo, o mundo vos odeia. É por isso que nós cristãos passamos por tantas dificuldades. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. E Jesus ainda continua dizendo: a minha escolha vos separou do mundo. E aqui o extraordinário. Jesus diz: por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo. E por que nós não somos do mundo? Porque a escolha de Jesus nos separou deste mundo. Nós somos separados do mundo. Não adianta você querer lutar contra Deus. Não adianta você querer brigar com Deus, porque Deus te escolheu. A palavra de Deus diz: a minha escolha. Não fui eu que escolhi Jesus. Foi Ele que me escolheu. E é por isso que o mundo nos odeia. Porque a escolha foi dele.
Ele me quis, Ele te quis. Olha que grandeza, nós somos escolhidos a dedos por Jesus. A minha escolha te separou do mundo. Valéria, você não está entendendo. Não é a sua escolha que te tirou do mundo. Não. Foi a minha escolha. E a minha escolha foi você. Entre o mundo e você, eu escolhi você. E porque eu escolhi você, eu te separei do mundo. É por isso que o mundo te odeia. Porque se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era dele. Mas você não. Foi a minha escolha que te separou do mundo. E é para essa escolha que eu quero atentar você hoje. Eu quero que você preste atenção. Porque muitas vezes nós não acreditamos na escolha de Jesus. E Jesus diz, foi a minha escolha que te separou desse mundo. É por isso que você só se sente bem quando você está próximo de Jesus. É por isso que quando você vai a um retiro, a um grupo de oração, ou você está aí em comunhão com Jesus, está vivendo uma vida sacramental, você diz, nossa, que diferença quando eu estou aqui, nossa, como é bom estar aqui. Quando você está com os irmãos em partilha, em comunidade, e você sente aquela coisa no seu interior, né? Puxa vida, se todo dia fosse assim, né? Nossa, eu só me sinto bem aqui. E quando você vai fora daquele ambiente, fora da presença de Jesus, você começa a ficar inquieto, tem pessoas que ficam até doentes, né? Você começa a ficar inquieto, aquela ansiedade, aquele nervosismo, pessoas entram em depressão, por quê? Porque são pessoas escolhidas. São pessoas, a escolha de Jesus a separou do mundo. Por isso ela não se sente bem no mundo mais. Ela só consegue se sentir realizada, plenificada na presença de Deus. Porque ela traz dentro dela essa escolha, que foi uma escolha de Jesus. Não é uma escolha dela, é uma escolha de Cristo. Por isso que nós não podemos lutar contra a maré, né? É como a palavra de Deus diz, onde está a tua morte, o teu aguilhão. Não adianta que a morte querer lutar com Jesus, por quê? Porque Jesus venceu a morte. Por isso Jesus diz na palavra, se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas como você não é assim, você não é do mundo, então o mundo te odeia. Porque a minha escolha te separou de lá. Nós somos separados, não porque queremos, mas porque fomos escolhidos. Por isso, escolher, eu vou ler para você, para nós começarmos a entender o poder dessa escolha. O verbo escolher significa selecionar algo ou alguém para um determinado propósito ou para atingir um determinado objetivo. Esse é o significado do conceito escolher. Então, quando Jesus te escolheu, ele te escolheu para um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Hoje nós ouvimos falar muito de propósito, né? Não porque você tem que buscar o seu propósito, que você tem que buscar o seu propósito. Eu quero dizer para você hoje, você não precisa buscar o seu propósito, você só tem que aceitá-lo. Porque esse propósito está inscrito aí no teu interior. E ele foi escrito no poder do Espírito Santo. A graça de Deus derramada sobre você para que você possa alcançar esse propósito, para que você possa realizar esse propósito. É sob a graça que você vai realizar esse propósito. Por isso a palavra diz, se fosseis do mundo, o mundo te amaria, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo te odeia. Por isso você talvez esteja perdido no seu propósito de vida, porque você está querendo encontrar no mundo uma resposta que ele não vai te dar. É só em Deus que você vai encontrar essa resposta, porque foi Deus que te escolheu, foi a escolha de Deus que te separou do mundo. Então você só vai conseguir encontrar o seu propósito em Cristo, porque ele tem um propósito determinado para você. E ele te escolheu, me escolheu para atingir um determinado objetivo.
Por isso a nossa vida tem sentido. Por isso nós que somos cristãos, que realmente assumimos essa escolha de Deus, que essa escolha não foi porque eu quis, mas foi Ele que me escolheu. Ele diz na palavra: a minha escolha te separou do mundo. É por isso que o mundo te odeia. Porque se você fosse de lá, ele te amaria, mas como você não é, então ele te odeia. Porque foi a minha escolha que tirou você de lá. Foi a minha escolha que separou você do mundo. Por isso você foi escolhido por Jesus para um determinado propósito e para um determinado objetivo. Você não é uma pessoa sem sentido. Talvez você esteja dizendo aí para você: eu estou sem sentido para a vida. Amado, você está sem sentido para a vida porque você ainda está buscando a sua resposta no mundo. O mundo não vai te dar essa resposta, muito pelo contrário, ele vai cada vez mais te expulsar de lá, cada vez mais vai acontecer coisas no mundo que vão te tirar de lá. Por isso tantas decepções, tanta tristeza, tanta angústia, tanta ansiedade, tanta depressão, porque talvez você ainda não está plenamente em Cristo. Eu me recordo que antes de ter a minha... após a minha conversão para Jesus, muitas coisas começavam a acontecer. Por quê? Porque eu ainda buscava estar conciliando o mundo com as coisas de Deus. Até um ponto que Jesus me venceu, essa é a palavra, na minha vida de Valéria. Eu tenho certeza que na vida de muitos que vão ver essa live, Jesus nos venceu. Às vezes eu falo para Jesus: ei, Jesus, você me venceu pelo cansaço. De tanto que Jesus mostrou para mim que o mundo me odiava. Eu tentava fazer as coisas do mundo e tudo dava errado. Eu só consigo ter ênfase no que eu faço. Eu só consigo, como a palavra de Deus diz, apresentai todos os teus projetos para mim e eu vos abençoarei, quando eu faço um projeto que é de Deus. Porque tudo que eu quero fazer que tem alguma ligação com o mundo me repele, me expulsa pelas decepções, pelas rejeições, tudo aquilo. Por isso que eu, Valéria, tenho para mim que muitas coisas, quando as coisas começam a dar muito errado, eu me recordo dessa palavra: se fosseis do mundo, o mundo amaria, mas como não é do mundo, o mundo odeia. Então, quando começa a ter muita rejeição, eu avalio, eu falo: não, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo em Deus, e eu retomo aquela decisão, eu retomo aquele pensamento. Por isso que os escolhidos, porque existem os escolhidos, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz: a minha escolha te separou do mundo. Então esses escolhidos só vão encontrar no mundo rejeição e fracasso. Por quê? Porque o mundo te odeia. Porque a escolha de Cristo te tirou do mundo, te separou do mundo. Então você tem um propósito, um objetivo em Cristo. Por isso que muitas pessoas, às vezes principalmente pessoas que têm um chamado vocacional, né? De ser um consagrado, ao seu ministério. Por isso a palavra de Deus diz: consagra-te ao ministério que eu te dei, né? Pessoas que são escolhidas por Deus para viverem uma vida de consagração, essas pessoas não conseguem êxito nas coisas do mundo. Podem até tentar, mas não é que você não consegue êxito, não, é que o êxito que você vai ter na sua vida, você só vai alcançar em Deus. Por quê? Porque é uma escolha dele. Ele escolheu você para o propósito dele, para o objetivo dele. Por isso que nós precisamos, principalmente nós que somos vocacionados a uma vida consagrada, nós precisamos estar atento a isso. Porque em Cristo o propósito dá certo. Em Cristo o objetivo é alcançado. Amém? Partilhando com vocês para vocês entenderem de uma forma vivencial, tá? O ministério que Deus me confiou foi o ministério de fundação do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. E dentro do Chamas Abrasadoras, além da fundação, o Senhor me chama a formação e pregação. Então, tudo que eu faço em torno desse ministério, eu tenho êxito. Tudo que eu faço fora dele, eu tenho dificuldade. Você consegue entender? Então, tudo que é para formar, tudo que é para pregar, tudo que é para ensinar as coisas de Deus, dá certo. Tudo que não, eu tenho dificuldade.
Você consegue entender? Não adianta eu querer relutar com Deus, porque o objetivo é dele, o propósito é dele. Ele me escolheu para mim exercer esse propósito, para mim exercer esse objetivo. Não adianta eu lutar. Para falar a verdade, eu cansei de lutar contra isso. Eu falo muito para Deus, falo assim, tá bom, Deus, eis-me aqui. Cada vez que eu venho aqui para formar, para pregar, para refletir, eu falo para Deus, você venceu, você venceu. Você venceu. Não adianta lutar contra Deus. E eu digo para você, não adianta você lutar contra Deus. Não adianta, é batalha perdida. Não há batalha ganha contra Deus. Não há. Ele é o vencedor, ele é o vencedor de todas as batalhas, diz a palavra. E eu posso te garantir isso, não lute contra Deus. Deus te escolheu, Deus te separou do mundo. O mundo odeia você. Tudo que você fizer no mundo não vai ter êxito. Por quê? Porque Deus, você tem um propósito em Deus. Você tem um objetivo em Deus. Amém? E ainda no conceito de escolhidos, nós vamos ver assim, na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia, na mão na massa, as pessoas são forçadas a fazer escolhas constantes. Na maioria das vezes, são escolhas que não têm grandes consequências, como, por exemplo, que roupa vestir, que caminho ir para o trabalho, onde almoçar. Mas outras decisões são muito importantes e o indivíduo deve escolher após ter analisado cuidadosamente todas as alternativas. Em Cristo é preciso que você analise cuidadosamente todas as alternativas. Porque se tiver alguma alternativa ali que pertença ao mundo, você não conseguirá realizá-la. Porque você é um escolhido. Vou repetir, a minha escolha te separou do mundo. E se você fosse do mundo, o mundo te amaria, daria tudo certo. Mas como você não é, o mundo te odeia. E você já sabe o que é estar do lado de alguém que nos odeia. Nada dá certo. Por isso, o conceito de escolha, ele diz para nós, algumas escolhas não têm grande importância, não têm grande consequência, mas outras escolhas precisam ser muito bem analisadas. E quais são essas escolhas? As escolhas que estão dentro do propósito e do objetivo que Deus tem para você. Por isso a importância de você, isso, amado, isso não é ser orgulhoso, não, isso é ser humilde. Porque não é fácil você se render ao propósito e ao objetivo de Deus, não é. Porque como o conceito de escolha diz, existem muitas consequências. Muitas consequências, e nas escolhas pequenas e nas escolhas grandes. Em todas existem consequências. Por isso que quando é uma escolha pequena, às vezes nós não notamos tanto a consequência, mas quando a escolha é grande, é preciso analisar muito bem, cuidadosamente, todas as alternativas. Quais são as escolhas que você tem feito? Que a partir de hoje essa live possa tocar o teu coração e que você possa escrever. Escreva as escolhas que você tem que fazer. Porque nós que somos cristãos, nós vamos ter que fazer escolhas sempre, como Jesus. É como o conceito de escolha diz, vou voltar aqui, o termo se refere a selecionar algo ou alguém para um determinado propósito ou um determinado objetivo. Ou seja, quando Jesus te escolheu, ele não escolheu a deriva. Não, ele teve que escolher alguém. Entre muitos, para esse propósito e para esse objetivo, Deus escolheu você. Entre muitos, para esse propósito, para esse objetivo, Deus me escolheu. Por isso que eu sempre falo, Deus sempre colocou isso no meu coração. E mais uma vez, Deus hoje confirmou o que eu sempre disse. Não adianta você querer o meu lugar. Não adianta você querer fazer o que eu faço. Não adianta eu querer copiar você, fazer o que você faz. Não adianta, você não vai ter êxito. Porque há um propósito e um objetivo para a sua vida. Quando Deus te deu esse propósito, quando Deus te deu esse objetivo, Deus teve que escolher entre milhares você para isso. Deus me escolheu para a Fundação Chamas Abrasadoras.
Entre muitos que ele poderia ter escolhido, ele escolheu a mim. Entre muitos que Deus poderia ter escolhido para ser fundador da sua comunidade, Deus escolheu você. Você está entendendo? Uma escolha, ela sempre tem alternativas. E se Deus teve alternativas para escolher você para esse propósito, para esse objetivo, é porque você se destacou aos olhos de Deus de alguma forma. Há alguma coisa especial em você, como a palavra diz, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se cada um de nós foi chamado para um objetivo e para um propósito, Deus olhou para você e viu aquilo em você, aquilo que ele precisava. Deus viu em mim aquilo que ele precisava para a execução, por exemplo, do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Algumas pessoas diziam assim, né? Mas eu ajudo já a Canção Nova, não sei o que, não sei o que. Amados, são coisas diferentes. Deus escolheu cada um para um propósito, cada um para um objetivo. Não há comparações. São coisas específicas. Cada um é cada um. Nós não podemos relativizar as coisas de Deus, mas nós temos que valorizar cada coisa em Deus, colocar cada coisa no seu lugar, porque é assim que Jesus faz. Quando Jesus usa o conceito de escolher, ele está falando, olha, entre muitos eu escolhi você para isso. É você que vai ter que realizar esse propósito. É você que vai ter que realizar esse objetivo. Não adianta você querer terceirizar. Não adianta você querer relativizar. Não adianta você querer copiar. Não adianta você querer puxar o tapete do outro. Não adianta você querer se comparar. Não há nada como o propósito e o objetivo que Deus tem na sua vida. Você consegue entender a importância que você alcançou os olhos de Deus? É como a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela tinha uma missão singular. Era ela a escolhida para ser a mãe de Deus. Aqui Jesus, em Maria, nós conseguimos ver o cumprimento real dessa palavra. Tinha inúmeras mulheres, mas Maria, a Virgem Maria foi a agraciada com toda a graça. Ela foi a escolhida para ser a mãe de Deus. Ela era a importante aos olhos de Deus. É como a palavra do Senhor diz, quem te toca, toca a pupila dos meus olhos. Porque ao tocar a pupila dos olhos de Deus, que sou eu, que é você, estão tocando no propósito, no objetivo de Deus nessa terra. Quando alguém se levanta contra você, quando alguém relativiza você, quando alguém compara você, quando alguém distorce o seu chamado, quando alguém desfaz do teu chamado, quando alguém rejeita você, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a vontade, o objetivo e o propósito e a escolha de Deus. Então, muito cuidado ao perseguir um homem e uma mulher de Deus. Muito cuidado ao perseguir uma obra de Deus. Porque são escolhidos. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. E eu quero lançar essa palavra sobre nós. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Porque a escolha de Jesus nos separou deste mundo. Você hoje está sendo chamado por Deus a olhar para você e saber que você tem sentido para a vida, que você tem propósito, que você tem objetivo e que tudo isso foi a escolha de Deus que te deu. Você vai encontrar sentido para a vida, propósito e objetivo quando você, como Maria, se render e dizer sim a Jesus. Essa escolha. Quando você for humilde, é preciso ser humilde. Isso é humildade. Humildade não é você ficar falando, eu sou pequenininho, eu sou miserável. É claro que nós precisamos reconhecer as nossas falhas, porque é a partir daí como a palavra de Deus diz, é na sua fraqueza que eu me faço forte. Ao reconhecer as nossas fraquezas, o poder de Deus vem sobre nós.
E aí aquilo que Paulo diz, não me tirou o espinho da carne, mas agora não sou eu que vivo, é ele que vive em mim. Paulo reconheceu o seu espinho na carne, eu reconheço o meu espinho na carne, você precisa reconhecer o seu espinho na carne, para que o poder de Deus venha sobre você e já não seja você que viva, não seja você que viva, mas Cristo que vive em você. Por isso, a palavra do Senhor, ela diz sobre essa escolha. Coloque no papel as escolhas que você precisa fazer. Escolha pelo propósito e pelo objetivo de Deus. Coloque todas as alternativas. E escolha e coloque assim: de Deus, do mundo. De Deus, do mundo. E comece a escolher o propósito e o objetivo de Deus. Não queira se render à tua vontade. Conforme a sua vontade à vontade de Deus. Porque a hora que você se conformar à sua vontade, à vontade de Deus, a sua vontade vai ser purificada e ela se tornará uma e você será realizado. Eu digo isso para você, sou missionária já, vai fazer 25 anos o ano que vem. Olha que grandiosidade, né? Esses dias uma pessoa veio aqui em casa e disse para mim assim: há quanto tempo mesmo você já é missionária? É assim, a pessoa está tão acostumada a me ver servindo Deus, que ela disse: faz quanto tempo mesmo? Nossa, tipo assim, para ela o tempo fugiu. Por quê? Por causa da constância, por causa da perseverança. Passou o tempo. Tem um amigo meu que mora em outra cidade que ele diz assim: nossa, quando eu converso com você, o tempo passa, eu nem sinto, parece que o tempo para. Por quê? Porque é um propósito divino e Deus é eterno. Nós não somos como o mundo, nós somos cheios do poder de Deus. Por isso, o conceito escolha ainda diz assim: a ideia de escolher, por outro lado, pode referir-se à nomeação de um sujeito para um cargo ou posição. A partir do momento que você assumir a escolha que Cristo fez para a tua vida, que você assumir o propósito, o objetivo que Cristo tem para você, Deus vai te confiar responsabilidades. E talvez possa ser que você tenha que assumir um cargo, uma posição, como por exemplo, quando Deus me chamou para a fundação no Centro Missionário de Chamas Abrasadoras, eu fazia parte de uma outra comunidade. Eu era uma das mulheres que mais viajava o Brasil inteiro em missão. Não tinha um final de semana que eu ficava na minha cidade. Hoje ainda sou missionária, saio e prego o Brasil inteiro, mas foi preciso que durante um tempo eu renunciasse a isso, para que eu pudesse assumir o projeto de Deus, o propósito de Deus. E você pensa que foi fácil? Para uma pessoa que acostuma a viajar o Brasil inteiro, a pregar todo final de semana, para mim não foi fácil. Mas hoje Deus, Ele está devolvendo tudo aquilo que eu renunciei. Assim como a palavra de Deus diz, né? Aquele que renunciar a pai, mãe, marido, esposa, filhos, por causa de mim, eu darei 100 vezes mais nesta terra e também darei na eternidade. Então hoje Deus está me dando 100 vezes mais o que eu renunciei, né? Aos poucos eu estou percebendo isso, mas por quê? Porque foi preciso renunciar. Foi preciso renunciar à minha vontade para tomar posse da escolha de Deus. Para que eu pudesse entender que agora não era mais o meu objetivo, o meu propósito, mas eu precisava me conformar com a escolha que Deus tinha feito com a minha vida. Vou te dar um testemunho. Quando eu tinha 1 ano e 2 meses, eu tive uma doença muito séria. Eu estava com sarampo e o médico me tratou como pneumonia dupla. O sarampo recolheu e eu fiquei entubada durante muito tempo e não achava a minha veia, porque eu sempre fui branquinha assim. E fico mais moreninha só quando eu tomo sol, pra praia, coisa assim. Mas fora isso é meu natural é clarinha. E a minha veia até hoje, a minha veia ainda some quando vai tirar sangue e tudo. Então é um maior trabalho para achar minha veia. Eu sofro muito com isso, até hoje. Mas nessa época a minha veia sumiu e não achavam a minha veia. Depois de muito tentar e diante de um milagre que foi confiado às mãos de Nossa Senhora Aparecida, porque nenhuma enfermeira no hospital achava a minha veia, nenhum médico achava a minha veia, e durante a madrugada minha mãe estava lá comigo, entrou uma senhora
de pele bem morena, entrou no quarto e disse assim: deixe-me cuidar da sua filha. Aí a minha mãe disse: eu nunca te vi aqui, qual é seu nome? Ela disse: Tereza. E aí minha mãe falou assim: Tereza, mas eu nunca te vi aqui. Ela falou: deixe-me cuidar da sua filha, eu vou, sua filha vai ser curada. E ela colocou a mão na minha cabeça, achou e me deu o remédio que eu precisava na veia da cabeça. E nesse dia eu fui curada. E depois de alguns dias eu saí do hospital. Então a minha mãe conferiu esse milagre nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque quando a minha mãe foi para dar uma gratificação a essa enfermeira, porque o hospital inteiro já tinha vindo, todos os médicos tinham vindo achar a minha, porque quando é caso muito grave, o hospital se vira nos 30, né? E ninguém achava. E quando essa mulher entrou, achou minha veia, minha mãe foi dar uma gratificação para ela, falou: eu queria falar com a enfermeira Tereza, eu preciso conversar com ela, porque aconteceu isso, eu quero dar uma gratificação para ela. A quem estava lá no hospital disse: não tem nenhuma Tereza aqui. Ela falou: impossível, ontem eu tive com ela no meu quarto. Ela disse: que roupa que ela estava? Ela estava de branco com uma camisa azul. Ela disse: não existe nenhuma Tereza aqui e este uniforme não é deste hospital. Minha mãe caiu de joelho e rendeu o milagre nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Então estou aqui hoje servindo a Deus. E minha mãe e minha família inteira fala para mim até hoje que meu pai estava naquela escada, na escada próxima do meu quarto, e ele gritava e dizia: Deus, salva minha filha. Se ela salvar minha filha, eu entrego ela para você. Ela é sua. Você vai fazer o que você quiser com ela. E minha mãe foi até meu pai e os dois começaram a rezar nesse sentido. Eu entrego a minha filha para você, Deus, nas mãos de Nossa Senhora, mas salva minha filha. E aí, a minha mãe, durante um tempo, teve algumas ressalvas com o meu chamado missionário. E aí um dia Deus tocou, de tanto que eu rezei, Deus tocou no coração dela e ela disse: eu te dei para ela. Eu dei você, Valéria, para Deus. Então agora eu não vou mais lutar contra o seu chamado, porque eu disse para Deus que se Ele te salvasse e devolvesse a minha filha, eu dava ele para você. Olha que lindo, né? A importância da oração dos pais, da entrega, né? Então Deus escolheu aquele momento no hospital, daquela dificuldade de enfermidade, para poder tocar no coração dos meus pais, já trabalhar no coração dos meus pais desde, olha o mover de Deus, desde aquela época, porque meus pais entregassem eu para ele já tinha me escolhido, por isso tudo aquilo estava acontecendo, mas para que quando eu pudesse, né, dizer sim para Deus, os meus pais, nas dificuldades, eles pudessem entender que esse chamado não era meu, que essa escolha era de Deus, porque Deus tinha dado, eles tinham me entregado para Deus. Olha que interessante isso, né? Isso é muito forte. Então, hoje eu digo, me rendo, né? Quem me conhece sabe, eu sou rendida. Não tem outra palavra para justificar a minha vida. Eu sou rendida, eu não tenho, não adianta. Entendeu? É uma escolha dele, é aqui. Se fosses do mundo, o mundo te amaria. Mas como não é, Valéria? Ele te odeia. Mas foi a minha escolha que separou você do mundo. É isso que Deus está dizendo para você hoje. A partir do momento que você disser sim a Deus, ao seu chamado, a essa escolha, Deus vai te entregar responsabilidades. Porque o propósito e o objetivo, ele já existe. E está aí no teu coração. Você tem sentido para a vida. Você tem propósito e tem objetivo. Você não precisa ficar correndo atrás deles. A única coisa que você precisa é se render a Deus. Porque hoje Deus está chamando você. Amém? Que essa palavra possa selar a nossa noite, irradiar a nossa noite, e que nós possamos entender que não há como lutar contra aquele que já venceu todas as coisas. Amém? Que Jesus vença no nosso coração, que Jesus vença na nossa mente. Nós que somos escolhidos por Deus para um propósito, para um objetivo, não adianta lutarmos contra. É hora de se render. É hora de você que aí um dia já serviu a Deus e talvez esteja fora do chamado, não esteja aí exercendo o seu ministério, talvez tenha tido decepções, talvez tenha tido aí, esteja traumatizado com a igreja, com os irmãos, não importa.
Deus hoje está fazendo você lembrar. Lembra do propósito? Lembra do objetivo? Se fosseis do mundo, o mundo amaria você. Mas como você não é, desista. O mundo te odeia, mas a minha escolha separou você do mundo. Você é meu. Vem pra cá. Entre muitos, escolhi você. Tenho propósito para sua vida. Tenho objetivo para sua vida. Sou o sentido da sua vida. Eu te escolhi. Vem pra mim. Se você desejar ser um missionário, tiver aí e hoje assumiu esse chamado, entre em contato comigo. Vamos começar a conversar. Vamos aí nos conhecer. Vamos aí fazer crescer o Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima, louvado seja Deus pela escolha da sua vida. Você é importante para Deus, você foi escolhido a dedo, tinham muitos para Ele escolher, mas Ele escolheu você. Não esqueça, eu tenho sentido para a vida, eu tenho propósito na vida, eu tenho objetivo na vida, eu tenho Deus. Se eu fosse do mundo, Ele me amaria, mas como eu não sou, Ele me odeia. Então eu vou para os braços daquele que me escolheu. Porque foi a escolha de Cristo, foi a escolha dele que me separou do mundo. Então, se o mundo me odeia, Jesus me ama. Que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima. E estivemos unidos e vamos continuar unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra poderosa no dia de hoje, hein? Vamos assumir a escolha de Cristo. Não fui eu que escolhi a Cristo, foi Ele que me escolheu. Não fui eu que te escolhi. Por isso, o Senhor hoje olha para nós e diz: realmente, não foi você. Quem te escolheu fui eu. Que Deus te abençoe, salve Maria. Entra aí no nosso link na bio, Instagram, Facebook, YouTube. Ativa o sininho no YouTube, se inscreve no canal, clica no gostei, Facebook, curte aí a nossa página. Segue a gente no Facebook, Instagram e clica aí no link para que você possa conhecer melhor o trabalho do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Se você quiser nos ajudar, o link, o QR Code está aqui na tela, também no link aí, você pode ter formas para nos ajudar. Então agradecemos você, ajuda a compartilhar essa live, que tem muita gente aí sem sentido na vida, porque não sabe que Deus escolheu ela para um propósito e para um objetivo. Talvez ela está perdida porque está buscando no mundo aquilo que ela só vai encontrar em Deus. Que Deus abençoe você e não esqueça, o propósito e o chamado, o propósito e o objetivo de Cristo está inscrito aí dentro do teu coração. Basta apenas que você abra o coração para Ele. Que Deus abençoe você e diz: foi a minha escolha, disse Jesus, que te separou do mundo. Você é um escolhido e separado. Salve Maria Puríssima.
Wow.